E no mundo que a mídia já invadiu, que nós já perdemos o controle de muitas coisas, nós vamos permitindo que muito lixo entre na nossa casa, que entre o mal de uma forma tão silenciosa que destrói, porque não temos a formação. Então, o quanto que a família precisa ser informada, mas também formada, se nossa opção é ser uma família cristã. Muito mais os meninos hoje para o mundo do que de verdade para Deus. Por isso estão vivendo um preço tão alto de tantos problemas. Porque meus filhos não são formados em Deus. Eles são informados que tem igreja, informados que de vez em quando ele pode rezar, informados que a hora que do aperto a gente ajoelha, informados com ele aqui para ele ir. Então por isso que educar dá trabalho. Não existe mãe de meio horário, não existe pai de ter, eu só trabalho 6 horas, não existe pai e mãe é tempo integral. Não estou falando que tem que ficar 24 horas dentro de casa, estou falando que não existe mãe que delega, nós cuidamos, nós olhamos, nós vemos. Nós precisamos de abraçar mais, de cuidar mais, de estar mais perto. Porque a coisa não pode ser delegada. Pai e mãe nunca será substituído na vida de um filho. Jamais será substituído. Existem 6 passos para que a gente possa entender esse caminho baseado em Marcos. Tem 6 passos da família que nos ajuda. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Agradeço o cuidado com que nós fomos acolhidos, a beleza de um coral. Chegamos, eu falei, gente, enquanto a gente pegava a mala, como é que o aeroporto de Maringá é animado, né? Com essa tanto de música. Que lugar mais animado esse, né? Que tem música. Eu falei, como é que será que essa música está aqui no aeroporto, enquanto a gente pegava a mala? Quando eu saí, tinha um coral belíssimo de crianças cantando para mim. Que coisa linda de chorar, não é? E tudo que vamos falar está baseado hoje em Marcos. Mas antes de começar a palavra, gostaria de lembrá-los que nós estamos inseridos numa sociedade que tem muita informação, mas não tem formação. Nós recebemos informação o dia inteiro, mas não recebemos a formação certa, correta. E como não temos a formação e queremos ser famílias cristãs, a família cristã ela tem um outro peso e tem outros princípios para conduzir. E como a gente não tem essa formação muitas vezes, às vezes a gente fica com a formação que a gente recebeu na infância. Sabemos que existe Jesus, o Pai, Maria, o Espírito Santo, mas ficamos por aí. E criamos nossos filhos mais ou menos nesse caminho. E no mundo que a mídia já invadiu, que nós já perdemos o controle de muitas coisas, nós vamos permitindo que muito lixo entre na nossa casa. Que entre o mal de uma forma tão silenciosa que destrói, porque não temos a formação. Então, o quanto que a família precisa ser informada, mas também formada, se nossa opção é ser uma família cristã. Ser uma família cristã nesse século é um desafio imenso, mas a gente sempre tem a presença de Deus conosco, de Nossa Senhora. E a família, ela é o primeiro lugar de uma convivência social. É o primeiro lugar que a criança vai aprender a falar, vai aprender a ouvir, vai aprender a partilhar, vai aprender a respeitar, vai aprender a ser respeitada. Então é lá que é o treino, é lá que começa todo o treinamento para que eu volte a soltar meu filho para o mundo. Porque se a gente prestar atenção, os filhos são nossos? Não, não são. Então eles não são minha propriedade. Na verdade, os filhos são um presente de Deus. Quando Deus colocou no coração de vocês um desejo de ser pai, de ser mãe, na verdade Deus te convidou assim: você quer ser co-criador comigo?
Então, você cria comigo? Então, vamos ser bem honestos. Como é que nós estamos criando esses meninos? Somente para o mundo? Criamos os filhos para o Senhor? Não. Eu brinco lá no consultório com as mães. Os meninos, antes de andar, quando está engatinhando, eles têm que aprender a ajoelhar e entender que há um Deus. Há um Senhor. E aí nós, porque não só temos a informação e não temos a formação, nós achamos que os nossos filhos têm que ser gente de sucesso. Claro que eu quero que o meu neto já seja de sucesso. Mas o que a gente acha que o sucesso está vinculado a quê na cabeça de vocês? Sem medo de dizer. A dinheiro. Então, na verdade, eu quero que meu filho seja um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, pelo tanto de dinheiro que ela produz. E eu não sei vincular que um filho de sucesso é um filho, um homem ou uma mulher do bem. Olha a diferença que isso faz. Porque quando meu filho vai falar comigo que quer fazer vestibular, a gente pergunta assim, o que está dando mais? Eu estou falando mentira? A gente ajoelha com esse filho e fala, meu filho, Deus te criou, porque nenhum de nós é um acaso, nenhum de nós, cada um de nós só existe porque Deus assim quis, e só estamos vivos até agora sentados assim porque Ele quer, porque se Ele não quiser, acabou, mas Ele quer. E cada um de nós num projeto chamado salvação, que é algo esplendoroso, algo que só um Deus como Ele poderia criar. Cada um de nós tem um papel que ninguém vai repetir. O seu papel é único, a sua missão é única, cada um de nós é único. Porque Deus não pegou o amor dele e fatiou, não. É único. Então, a gente deveria falar com o filho, o que será que o Senhor colocou no seu coração? Então nós como pais, que somos os intercessores dos filhos, ajoelhamos e falamos, Senhor, esse menino vai fazer vestibular. Para onde que o Senhor vai conduzi-lo? Qual é o projeto que o Senhor tem na vida do meu filho? Porque aquilo que o Senhor quer, as portas abrem. Quem cerca Deus? Quem como Deus? A resposta é, ninguém como Deus, ninguém como Ele. Então, se Ele colocou no coração daquele menino que ele vai fazer isso, mas isso é impossível para nós. Se esse é um projeto na vida do meu filho, o Senhor vai realizar. Mas nós fazemos errado. Nós primeiro mandamos o menino fazer, a gente faz um negócio para falar assim, reza para dar certo. Está errado. Bento XVI fala assim, quanta coisa inacabada, quanta coisa que dá errada, porque a gente não teve um princípio. Qual é o princípio? Jesus, essa doçura que estava aqui agora, que permanece conosco, é Ele. Nós fazemos tudo o contrário. Então assim a gente não faz, então nós queremos o nosso filho de sucesso, com um emprego maravilhoso. Claro que eu quero isso também, mas ele tem, o meu principal objetivo é ele ser do bem. Então quando eu falo isso é porque a gente para e pensa, para que eu estou criando esses meninos? O que eu quero dos meus filhos? O que eu quero? Que de verdade eu quero? Eu estou criando muito mais os meninos hoje para o mundo do que de verdade para Deus. Por isso estamos vivendo um preço tão alto de tantos problemas. Porque meus filhos não são formados em Deus. Eles são informados que tem igreja, informados que de vez em quando ele pode rezar, informados que a hora do aperto a gente ajoelha, informados, o povo não é mais formado. Isso é de doer o coração. É só informação. Um dia uma adolescente falou comigo assim no consultório, 12 anos, tia Filó, eu queria tanto conhecer Deus. A mãe dela disse assim, não sei para quê, não precisa dele, faz falta para quê? Eu disse para ela, meu bem, se eu te levar para minha casa e te ensinar, acho que vai ter um problema com a sua família. Falei com a mãe, mas estou aqui. Caso sua mãe permita, eu posso te dar, falar alguma coisa dessa doçura da nossa vida, que se chama Jesus. Mas é duro. Adolescente quer aprender, a mãe falou, serve para quê, minha filha, aprender isso? Então nós somos informados, não somos mais formados. Então, por tudo isso que eu queria dizer a vocês, porque quando a gente recebe um filho, a gente recebe um mistério, e a gente não sabe o que aquele filho vai ser,
E a gente pressupõe que toda criança já é boa por natureza, pois eu digo para vocês que não é, porque a gente já nasce ferido pelo pecado. Então, educar um filho significa eu retiro dele o que ele tem de melhor. Então, educar dá trabalho. Educar, formar aquele menino, aquele âmbito familiar, na família, porque ele vai para o mundo. Ele vai para o mundo, mas eu crio ele aqui para ele ir. Então, por isso que educar dá trabalho. Não existe mãe de meio horário, não existe pai de ter... Eu só trabalho 6 horas. Não existe pai e mãe a tempo integral. Não estou falando que tem que ficar 24 horas dentro de casa. Eu estou falando que não existe mãe que delega. Nós cuidamos, nós olhamos, nós vemos. Nós precisamos de abraçar mais, de cuidar mais, de estar mais perto. Porque a coisa não pode ser delegada. Pai e mãe nunca, nunca será substituído na vida de um filho. Jamais será substituído. Então é por isso que a gente precisa pensar, quando eu tenho um filho, exatamente como é que eu conduzo esse menino. Muito bem. Aí nós nos formamos como família. E formamos como família. Existem 6 passos para que a gente possa entender esse caminho baseado em Marcos. Tem 6 passos na família que nos ajuda. Logo quando começa o Evangelho de Marcos, Jesus faz um convite. E o convite é, alguém lê a palavra de Deus aqui? Alguém lê de verdade? Nada, né? Nada. A gente tem que ler tanta coisa, né? Tanta mensagem no WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas a gente não tem tempo da palavra. E quando Jesus começa o Evangelho de Marcos, a proposta é convertei-vos. Quer dizer, muda o rumo do que você já está caminhando. Façam um outro olhar. De verdade, avalie você. De verdade, avalie a sua vida e pensa no propósito de quem é você. E é tão interessante que hoje, quando você pergunta para alguém assim, quem é você? A gente responde pelo que a gente trabalha e não pelo que a gente é. Se alguém te pergunta assim, filho, quem você é? Você fala, eu sou pediatra. Não foi isso que eu te perguntei? Eu perguntei, quem é você? Será que você sabe responder quem é você? Não, porque a gente não tem tempo de se pensar, de se olhar, de se encantar com a obra maravilhosa que Deus fez em cada um de nós. Quem é você? O dia que você tiver a ousadia de responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Eu sou esse sonho de amor. Deus sonhou comigo, por isso Ele me criou. E eu estou aqui para amá-lo, servi-lo. E Nossa Senhora lá em Fátima falou, consolai o vosso Deus. Eu falo com ela, como é que consola um Deus? Há um mistério para mim. Amar, servir e consolar. Mas ninguém nunca me falou isso, então eu também vivo solta nesse mundo, achando que a vida é viver, crescer, ter menino, casar e ficar velhinho e morrer. É muito mais. Saber que eu fui sonhada, amada, criada para viver uma vida que é eterna, mas que começa a eternidade a partir do momento que eu tomo consciência. Bento XVI diz assim, a nossa vida cristã, ela começa, não é por uma ideia. A nossa vida cristã, a nossa fé começa a partir de um encontro, que não é com uma ideia, mas é com uma pessoa que tem nome, que se chama Jesus. A nossa vida cristã, ela começa o dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada. O dia que a gente tomar consciência do amor de Deus por nós, eu digo que nós vamos andar dançando pela rua, e o povo vai falar assim, você bebeu? Falar do Espírito. Tomei consciência que sou um filho amado, então se eu sou filha do Altíssimo, até o passo seu será diferente. Então, repensa. Será que eu sou só um acaso? Que estou aqui passando essa dificuldade, ou vivendo uma situação difícil, para nada? Para e pensa, que se eu sou criado criado por um amor profundo de Deus, eu estou fazendo o que com a minha vida? Eu estou vivendo para quem? Essa é uma pergunta. Então, voltar, né? Volta e fala, eu tenho alguém a quem eu devo a minha vida. Eu tenho um pai que me criou. E eu sou só a criatura dele, ele sabe exatamente o que eu sou. E mesmo assim ele me ama, o pessoal fala, você é uma poeirinha só, mas uma poeirinha apaixonada, uma poeirinha namorada. Não sou qualquer poeira, não é? Não somos qualquer pó, somos um pó amado de Deus. Há um dia que de verdade o ser humano tomar essa consciência. Quem vai dar conta de nós? Nós vamos ser insuportáveis, nós somos filhos do Altíssimo.
príncipes e princesas, filho do rei. Olha a dignidade que carrega isso. Eu sou filha, eu sou filho de um Deus que me ama. Mas eu não mereço, ninguém merece. Esse mistério do amor de Deus, não merecemos, mas Ele decidiu assim, que nos ama. O que nós temos que fazer? Aceitar, igual o menino aceita. Sabe quando o menino aceita um presente? Você dá um presente, ele pergunta, eu mereço? Nada. Meu neto, quando vê eu chegando com um presente para ele, faz até assim, de alegria. A gente deveria fazer assim, ficar extasiado de ser amado. Aí mudar o rumo da família. Mas quando Jesus nos convida, é o primeiro passo, convertei-vos. Muda o rumo. Sua vida está tão mais ou menos, deve estar uma água de chuchu rala, sem gosto. Porque quem dá gosto na nossa vida, paladar na nossa vida, quem põe tempero na nossa vida é um só, Jesus. Então, eu vou converter, eu vou ensinar meus filhos que a alegria deles não está na alegria, na felicidade que passa, em coisa efêmera. Eu vou criar meus filhos com valores que são essenciais, que não vão acabar, que eles são criados aqui dentro dessa casa ou em qualquer lugar do mundo, mas a vida deles está alicerçada num valor único, nos valores que eu creio, porque eu fui formado para isso. É diferente. São belíssimas essas palavras da doutora Filó, não é mesmo? Essa foi apenas a primeira parte dessa série especial, onde vamos refletir sobre os 6 passos espirituais na formação da família baseada em Marcos. Vamos dividir esse conteúdo em 4 partes, para que você possa acompanhar com calma cada ensinamento. E aí, me conta nos comentários. Você vai seguir com a gente até a parte 4? Aproveita e nos ajuda. Compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas partes. Ajude a fortalecer esse canal de evangelização.